Olá, beleza? Então, eu sou o Carlos Jansson e eu estou falando sobre o livro do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra. O título vai ser Dos Transmundano. É interessante que transmundano não é transmundano, que seria uma coisa de passagem para uma outra fase. É uma permanência no mundo. De certa forma, é a fé daqueles que acreditam em algo que foge do mundo físico real para uma outra coisa, mas que não é outra coisa e sim esse mundo fixo. Uma passagem daquela dualidade, que não é bem a dualidade que ele está falando, do sensível e do mundo inteligível, que não é bem isso. Ele está numa crítica mais nessa crença metafísica. Bom, eu vou ler um trecho aqui que eu acho muito interessante, porque no começo do livro ele desafia o Sol, né? Que o Sol está, sem ele o Sol deixava de ter uma eficácia, uma função, que era iluminar o humano, né? Iluminar ele. Então, como o Sol tem uma presença forte no conhecimento, por exemplo, lá no mito das cavernas, você está preso dentro, você não enxerga nada. Quando você enxerga o Sol, isso muda tudo, né? O Sol tem certas especificidades aí. Lá o Diógenes, quando o Alexandre o Grande perguntou o que o Diógenes queria, ele disse: não, eu quero só que você se afaste para que eu possa pegar o Sol, né? Então tem porque o Sol tem uma potência, não sei se é uma potência, ela tem um caminho que é fazer com que nossa vida exista, não só conhecimento, nessa coisa de a gente usar como, né, base de conhecimento, a luz, né, mas como um físico também, porque é através dela que vem a energia para as plantas e a gente se alimenta das plantas para poder sobreviver. Então, vamos e convenhamos, o Sol é uma coisa muito essencial para as nossas vidas. Sem Sol, esqueça, né? Então, ele faz esse caminho de observar o Sol. E aqui nessa fala dos transmundanos, ele tem uma coisa assim: queria o Criador desviar o olhar de si mesmo, e então criou o mundo. Outra fala: este mundo eternamente imperfeito, imagem também imperfeita de uma eterna contradição. Inebriante prazer do seu imperfeito Criador. Tal parecia-me no outro tempo o mundo. Bom, aí tem essa coisa do Sol representar mais ou menos o que seja a presença de um Deus, né, que está presente no nosso conhecimento, que
faz uma analogia aí com o Deus cristão, né, que é de uma sabedoria também divina, que vai ser usado na Igreja Católica cristã, né, dos reformadores da Igreja, que vão usar muito a questão platônica. Essa luz, né, nunca vista com um olhar mais atento daquele que de repente vai olhar para o sol e diz: oh, e aí? Qual que é a tua? Por que você criou o mundo? Você é perfeito? Mas o nosso mundo é imperfeito. Então, como um Deus pode ser perfeito? Ele faz um brinquedo defeituoso? Como assim? E ele não conserta? Ele deixa o próprio brinquedo se consertar? Porque é isso? Dizem que a gente tem um livre-arbítrio nessa tentativa de que aconteça o conserto. Como um Deus pode ser perfeito tendo um mundo imperfeito? Aqui está meio que algo assim de uma. Ele fala do sofrimento, né, que a gente tem, tal, e poxa, mas tem uma contradição aí. Não pode ser desse jeito, para um mundo perfeito de um Deus perfeito, ou um mundo imperfeito de um Deus perfeito. Aonde que está essa junção de que a coisa é para ser desse jeito? Por que ele criou esse brinquedo? Aqui coloca que ele criou para... Deixa eu ver se olha esse... Ele fala de uma certa forma que é como se Deus quisesse não se olhar, e para isso ele teria alguma coisa para olhar. Esse eu dele fez essa preferência por algum motivo. É uma análise inusitada para mim, porque eu não tinha visto nada igual de essa maneira de olhar Deus. Porque tem que ter uma justificação, já que a gente procura muito as verdades, porque não procura a verdade disto? Essa linha que está nos transmundos de você deixar o corpo físico, para você valorizar um outro mundo. Isso é a crítica. Como isso? Se a gente tem que valorizar esse corpo para que ele tenha um ganho e não que para se chegar a um outro mundo que está a trilhões de estrelas, porque o Sol era um, a Terra era uma, né, rodeada pelo Sol. Daí descobriram que o Sol é um rodeado pela Terra. E hoje se descobre que são trilhões de sóis. Muito Sol. E agora buracos negros. E daí esse mundo paralelo, celeste, fica meio inconsistente para as nossos conhecimentos atuais
Então esse mundo de um além-mundo, né? E a questão do que foi o defeito do brinquedo. O brinquedo teve uma relação sexual com uma mulher que era a serpente, lá do Zoroastro, do serpente do deserto, que é o mal. Essa serpente se transformou no que é a mulher, para a religião. E isso está muito nítido. Por exemplo, as histórias do Sansão. O Sansão é alguém que foi traído, porque ela desvendou que o cabelo dele era a coisa da força que ele tinha para vencer os povos, aniquilar os povos, que é uma mensagem muito problemática, porque essa coisa de você vencer o inimigo exterminando o inimigo, né, é muito nítida. Talvez a religião, as religiões arábicas, né, tem uma tendência a sumir, a se extinguir. Só prevalece porque ainda existe uma força muito grande que prevalece resistente. Mas diante dessa condição das religiões da Península Arábica, ali da região desse Oriente ali, para que ela exista, ela tem que exterminar o inimigo pagão, o inimigo ímpio. É meio esquisito, não acha? Incluindo que o cristianismo é da Península Arábica. Né? Então essa ideia de que a mulher ia falar da Penélope. A Penélope também. Penélope traiu o Ulisses como o Hércules, né? O Hércules forte do Sansão, que foi uma comparação entre Hércules e Sansão, porque tem as mesmas características, né, de ser forte, né, destruir coisas. A Salomé, que por coincidência a única mulher do Nietzsche, única não, talvez, não sei lá, mas a que se sobressai, se chamava Salomé, e ficou com um amigo. A Salomé da Bíblia arma uma situação lá que faz com que o João Batista perca a cabeça. João Batista que batizou Jesus. Umas coisas assim que essa coisa é muito intrínseca de pontuar a mulher como um lado negativo na religião é muito estranho, que pega no Ocidente, um Ocidente que está sendo feito todo à base do conhecimento em cima da base grega, né? Do que foi os gregos lá no século V a.C., que democracia, filosofia, medicina, tudo que apareceu de uma coisa de ciência, né? De uma coisa meio socrática, vem de lá. E falando em Sócrates, lá está ele lá naquele livro O Banquete, que define muito a coisa do amor, do Deus do amor e da filia, né? Mas que é a base da pedagogia. Só que o que eles
O que não se fala é que esse livro, o Platão, é um romance, é uma história de amor homossexual de Sócrates e Alcibíades. Alcibíades era o novinho da época, disputado, e ele estava nessa reunião, que é um debate, é uma conversa. O Platão só escrevia em narrativa, em literatura narrativa. Então é uma conversa, mas é um romance homossexual, porque as mulheres não tinham um protagonismo. E desde o grego, daí tem toda essa coisa cristã de negar, colocar a serpente como mulher, são coisas que vão acabar levando o cristianismo a um fim. Senão uma terceira guerra mundial agora. Porque é uma disputa religiosa. Essa coisa de Israel com os palestinos, e depois vai entrar o Irã que é aliado da Rússia, que já ganhou a Segunda Guerra Mundial, e a China, que os americanos vivem provocando. Então isso aí vai acabar numa situação que é desastrosa. Pode ser que não, mas que o cristianismo vai perder força com essa história de Israel, isso está sacramentado. Essa coisa de extinção de povos inimigos, baseado em leis religiosas, não vai conseguir se manter. Principalmente num mundo que tem a religião asiática, que é base para os textos do Nietzsche. Então a gente vai ficar aí na espera de que mundo vai ser esse. Abraço a todos aí. Eu acho que eu falei do transmundano, não é transmundano, mas é transmundano. É como se fosse a crítica do homem real, um mundo que ele quer que seja outro mundo, mas que ele tenha uma vida neste mundo, e que o poder das coisas está nessa mudança de vontade de ser mundo, né? E eles tentando ir para um outro mundo. É isso aí. Abraço a todos. Aí, Zaratustra, assim falou Zaratustra, os transmundanos. Abraço a todos. Até mais.